Tatiane Souza. Não esqueçam que esse nosso material está tudo na plataforma, está disponível para vocês estar acessando. O livro virtual também está lá na plataforma, vocês podem estar acessando. Tudo que a gente for explicar aqui está na plataforma, vocês podem estar dando uma olhadinha para vocês estarem adquirindo esse material também para vocês, tá? Ampliando o estudo. Então, hoje na nossa aula de história a gente vai prosseguir a nossa aula passada de história, antes dessa pandemia que fez a gente se distanciar um pouquinho, mas lembrando que vocês não estão de férias, e sim tendo as aulas à distância agora, nós falamos de Revolução Inglesa. Então hoje na nossa aula de história a gente vai falar de Revolução Industrial, que vai surgir também na Inglaterra. A Inglaterra se torna pioneira nesse processo de Revolução Industrial. E a gente vai entender hoje na nossa aula de história por que a Inglaterra se torna pioneira nesse processo de industrialização. Vamos conhecer um pouco, vamos viajar para a Inglaterra e compreender um pouco esse processo histórico de Revolução Industrial que surgiu lá. Então nós temos aqui, quais foram as razões do pioneirismo britânico na industrialização? O que levou a Inglaterra a se tornar pioneira em relação às outras nações no mundo, né, no processo da Revolução Industrial, no processo de industrialização? Vamos conhecer um pouquinho. Primeiro nós temos aí as promoções de políticas desenvolvidas industrial pelos parlamentares burgueses após a Revolução Gloriosa, né? A Revolução Gloriosa ela vai ser uma revolução que não houve derramamento de sangue, mas que aonde Guilherme de Orange ele aceita todas as exigências do parlamento inglês para ele poder assumir o trono inglês. Então, quando ele aceitou essas exigências, o parlamento inglês começa a governar a Inglaterra. Existe hoje uma política de parlamentarismo, né, na Inglaterra. Nós temos um rei, uma rainha e um parlamento que governa, tá? Então nós temos aí, quem é que fazia parte desse parlamento? Na realidade, a maioria é burguês, que eram os comerciantes, e é eles que vão, na realidade, patrocinar todo esse processo industrial dentro da Inglaterra. Mas a gente não deve esquecer das políticas implantadas, as leis implantadas por Henrique VIII, Elizabeth I e vários outros reis que governaram a Inglaterra, que vão proporcionar também esse poderio inglês, até mesmo um acúmulo de capitais que vai patrocinar esse processo industrial, certo? Vamos lá. Então nós temos aqui a intensificação das leis de cercamentos, que é chamada de enclosing, que significa cercamentos, né? No século XVIII, que aumentaram as áreas de produção de lã e expulsaram os camponeses das terras comunais. Ou seja, com esta lei implantada durante o século XVIII, pelo monarca inglês, a lei de cercamento ela vai fazer com que todas as terras que eram produtivas, que eram voltadas para produtos agrícolas, deixam de produzir, por exemplo, feijão, arroz, abóbora, e acabaram criando ovelhas. E a maior parte desses camponeses que viviam desta terra acabaram perdendo as suas terras e o seu emprego. Em consequência disso, eu vou ter um grande acúmulo de mão de obra no centro urbano inglês, que isso vai ser primordial para a indústria inglesa, a mão de obra, tá? Então nós temos aí a evasão do campo para as cidades devido às leis de cercamento, tá? Então nós temos aqui, então, dois fatores que vai beneficiar o pioneirismo inglês no processo da Revolução Industrial. Então nós temos aqui, sem emprego, os camponeses migraram para as cidades e foram aproveitados como mão de obra nas minas, na produção manufatureira, né, que eram aquelas pequenas fábricas manualmente, né, que eles produziam os produtos manualmente. Quem é que vão fazer isso? Na realidade, nós temos o surgimento de uma nova classe social com o processo industrial. Qual é essa nova classe social? Voltado a tudo que nós explicamos agora há pouco. Lembra do camponês? Nele que migra para a cidade, neles que vão se tornar mão de obra, que vão trabalhar nessas manufatureiras que estão surgindo na Inglaterra, né? Então, qual é a nova classe? Eles vão se tornar uma nova classe social. Qual é a nova classe social? Eles vão ser os operariados.
que vão trabalhar nas fábricas, né? Vai surgir uma nova classe de trabalhadores aí, é os que vão trabalhar nessas fábricas, surgindo uma nova classe social. Então nós temos aqui, com o aumento da produção da lã na Grã-Bretanha e de algodão nas colônias inglesas na América, que multiplicou a quantidade de manufaturas têxtil na metrópole. Com o surgimento, com o aumento se eu tenho muita matéria-prima, né? Se eu tenho muito lã, é claro que eu vou ter várias manufaturas surgindo na Inglaterra, várias fábricas de tecido aí, tá? Que vai ser a primeira fase da revolução, a primeira fase da ideia de tecnologia. Nós temos nesse período do século XVIII as fábricas de tecido, que futuramente vão dar origem a outros tipos de fábricas de outros produtos que a gente conhece no dia de hoje. Vamos passar aqui. Bom, então nós temos aqui as inovações técnicas, porque claro, se eu tenho um processo de industrialização surgindo ali, eu vou ter o quê? Eu vou ter um investimento por parte da burguesia, desse comerciante, do dono dessa manufatura. Eu vou ter um investimento no conhecimento. Se eu tenho um investimento no conhecimento, eu vou ter o surgimento de novas técnicas, novos produtos, novas ferramentas, novas máquinas surgindo neste período aí. Então nós temos aqui as inovações técnicas que aumentaram a produção têxtil britânicas, foram as seguintes. Primeiro, as lançadeiras de volante, que nós temos aqui, ó, a máquina de fiar, tá? Nós depois vamos ter a máquina de fiar Spin Jenny, em 1764. Depois nós vamos ter o teor hidráulico. E depois a máquina a vapor, quando eles descobrem, né, não podemos deixar de passar, que a Inglaterra também tinha um solo rico em minérios e carvão. Como o solo era rico nessa matéria-prima, é claro que eles acabaram utilizando para, de fato, dar origem a novas máquinas que começam a surgir neste período, que é a máquina a vapor, em 1769. Então, o processo industrial vai ser um pouco mais acelerado. Né? A ideia de produtos industriais vai ser mais acelerado aí. Então nós temos um marco fundamental da Revolução Industrial, é quando surge a máquina a vapor aí, tá? Não esqueçam que a eletricidade ainda não existia, a ideia do petróleo ainda não existia, isso vai surgir lentamente com o processo industrial. Nós temos aqui as imagens das máquinas que estão passando, olha aqui de 1880, né, a gravura, que era bem manual, por isso manufatura. E aqui nós já temos uma máquina mais a vapor, não tanto com ajuda humana, tá? Nós temos aqui os avanços da indústria. No curso da Revolução Industrial ocorreu um desenvolvimento da indústria de base, né? A metalúrgica, a siderúrgica começa a surgir aí com novas inovações, com técnicas de produção. Então vão ser voltadas para o setor militar. Porque nós temos aí, esse período já, início do século, finalzinho do século XVIII e do século XIX, já temos a ideia de futuras guerras aí por causa de territórios que eram ricos em matéria-prima. Então essa disputa territorial pela matéria-prima para abastecer essas indústrias que estão surgindo na Inglaterra, né, vai levar que outras nações do continente europeu também queiram participar desse processo de industrialização, levando aí futuramente uma disputa por matérias-primas, tá? Então nós temos aqui o setor da metalúrgica e da siderúrgica voltada para o setor militar. A produção de máquina, posteriormente a construção de ferrovias, né, para facilitar o transporte desses produtos industriais. Eles propiciaram pela abundância de carvão mineral na Grã-Bretanha, como eu expliquei agora há pouco, né, que era utilizado como combustível e agente químico nos forros de redução de ferro. E aí nós temos nesse período tanto o navio Titanic, ele era um navio a vapor, né? Então eram inovações do processo industrial neste período, com o surgimento das máquinas a vapor. Depois nós temos a industrialização na Grã-Bretanha,
provocou um crescimento urbano, né? As pessoas começaram a migrar para as cidades em busca de melhores em busca de emprego, melhores condições de vida, por causa do desenvolvimento industrial dentro dos centros urbanos. Então nós temos um crescimento urbano aí. Os operários habitavam os cortiços e bairros populosos em péssimas condições sanitárias, enquanto os burgueses viviam em casas luxuosas localizadas nos bairros mais ricos. Ou seja, as condições desses trabalhadores nessas fábricas na Inglaterra eram precários. Os bairros que eles habitavam eram bairros estilo favelas. As condições, eles não tinham saneamento básico, as condições sanitárias eram precárias. Eles, nesse período, a condição do trabalhador dentro da fábrica eram péssimas. Eles não tinham direitos trabalhistas, né? Eles não tinham, o salário que eles recebiam não era um salário fixo. E na realidade mal dava para o sustento da família, por isso que na maioria trabalhavam crianças, mulheres e os maridos, tá? Para poder ter uma renda maior, e a maioria das vezes não dava certo. Então nós temos aqui os operários, nós temos os transportes, eles foram modificados pela Revolução Industrial. Nós temos a utilização da ferrovia em 1814, né? Deixou de ser aquele transporte muito rústico e passou a ser um transporte, passa a ser modificado, porque com o processo industrial, até no setor de transporte, vai haver uma mudança, uma modernização aí, né? Aí nós temos aqui o trabalho na era industrial. Qual eram as características desses trabalhadores? Era a alienação do trabalho, do processo produtivo. Passou a realizar funções específicas, perdendo a dimensão global, ou seja, o trabalhador ele perde conhecimento, porque com o processo industrial ele passa a ter só uma função dentro da empresa, dentro da fábrica. E aí, como ele só tinha aquela função, ele acaba perdendo conhecimento. E era muito mais fácil para esse trabalhador ser alienado pela elite burguesa, pelo patrão, pela ideia do patronal aí que começa a surgir no processo industrial. Aí nós temos aqui, né, as funções específicas, era a perda da dimensão global. Nós temos as jornadas de trabalho, elas eram longas e exaustantes, né? Eles trabalhavam 18 horas por dia. Então, a situação, além da situação dentro das fábricas serem precárias, a jornada de trabalho era muito longa, tá? O ambiente era insalubres, né? Eram mulheres junto com homens dentro das fábricas, ocorriam também violências contra as mulheres dentro das fábricas. Os salários eram muito baixos, como eu falei agora há pouco para vocês, e existia uma ausência de direitos trabalhistas, porque não existiam leis trabalhistas. Para vocês terem ideia, se uma criança estivesse limpando a máquina e ela cortasse a sua mão e perdesse a mão, ela não tinha nenhuma assistência à saúde e não era indenizada por isso, para vocês terem a ideia do grau, da necessidade de buscar essas leis trabalhistas que futuramente esses trabalhadores nessas fábricas vão buscar, tá? Eles não tinham mesmo. Então o emprego de mão de obra era masculina, feminina e infantil. As mulheres e crianças recebiam salários mais baixos e tinham a facilidade em aprender funções, por isso que eles eram utilizados, né? Sofriam com longas jornadas de trabalho, gatilhos físicos, doenças e acidentes dentro da fábrica. Passando aqui nosso slide, nós temos aqui a organização dos movimentos operários britânicos. Começa a surgir a ideia de sindicato aí, né? Quando a fábrica passou as fases do processo industrial, quais são as 3 fases do processo industrial? Primeiro era a fase artesanal, o artesão produzia o produto em casa, né? Lá ele era dono do conhecimento dele e do negócio dele. A segunda fase já é o surgimento da manufatura aí. Então, nessa segunda fase, o trabalhador já não é mais dono do negócio dele, não é dono do conhecimento dele, nem da ferramenta de trabalho dele. Já na maquinofatura, que é a última fase, nós temos o surgimento da máquina aí. Então o homem o trabalhador passa a ser fiscalizado, né? E aí ele tem que trabalhar em larga escala, de
produção acelerada, porque o patrão não poderia perder, ele tinha que sempre obter lucro com essa produção. Então, se ele produzisse pouco, o lucro seria pouco. Então, na realidade, nessa terceira fase, que era a maquinofatura, já é a fiscalização e a produção em alta escala. Tá? Essas são as três fases da Revolução Industrial. Devido a tudo isso que eu acabei de explicar para vocês, as condições dos trabalhadores nas fábricas, a falta de lei trabalhista, surge lá na Inglaterra com o avanço industrial, surge a ideia de organizações e movimentos operários britânicos. A ideia de sindicato dos trabalhadores que existe hoje no mundo contemporâneo surgiu aqui, neste período. Vamos entender um pouquinho quais são os três movimentos que vão dar origem às classes de trabalhadores que existem hoje. Na realidade, essas classes de trabalhadores, os sindicatos de trabalhadores que existem hoje no mundo, eles só existem devido à conquista que esses movimentos vão fazer lá na Inglaterra durante o final do século XIX. Então nós temos aqui o Trade Unions, que iniciantes, antes da Revolução Industrial, os trabalhadores participantes dessas organizações enviaram petições ao parlamento reivindicando sobretudo o aumento salarial. Então qual é a ideia deste movimento? Os trabalhadores das fábricas fizeram um documento pedindo aumento de salário ao parlamento, porém eles não conquistaram. Mas isso aí já foi a primeira atitude, o primeiro movimento que futuramente vai dar a ideia de buscar os direitos trabalhistas. Tá? Não vai ser um movimento muito bem planejado, não tinha unidas intelectuais por trás do movimento para que ele desse certo, mas já foi um passo para buscar várias conquistas, para surgir outros movimentos. Então nós temos aqui um outro movimento, que é o London Corresponding Society, que é fundada em 1792. Essa sociedade foi organizada para reivindicar a redução de jornada de trabalho, igualdade, representação e fim das pensões dadas às classes dirigentes e a diminuição dos impostos. Porque além deles trabalhar na fábrica em condições precárias, sem ter jeito, alguns já tinham que pagar os impostos que eram pesados. Então, esse segundo grupo vai reivindicar esses fatores aqui. O terceiro grupo vai ser o movimento ludista, né, que ocorreu no século XIX. Qual é a ideia, qual é o objetivo, a característica do movimento ludista? Caracterizou-se pela destruição de máquinas pelos operários revoltados, com as péssimas, vamos aqui ampliar um pouquinho, com as péssimas condições de trabalho proporcionadas pela Revolução Industrial. Além de quebrar as máquinas, os ludistas inundavam minas e queimavam as colheitas, porque na realidade, como eles estavam perdendo o trabalho deles para essas máquinas, eles acabavam quebrando essas máquinas, fazendo greves para eles poderem ter o seu trabalho de volta. Tá? Não vai ser um movimento muito organizado, com um grupo de intelectuais, mas vai ser um movimento que mais vai se destacar por Ned Ludd, que vai ser o pai do movimento ludista, Ned Ludd, tá? Vamos aqui passar no slide. Bom, e o outro movimento, o movimento cartista. Esse movimento é um movimento muito mais planejado, muito mais bem elaborado. Os líderes do movimento eram líderes intelectuais que vão buscar de fato os direitos e vão conquistar esses direitos, tá? Qual é a ideia? Né? O baseado na Carta do Povo em 1868, foi organizado por um operário que reivindicava o direito de participar das eleições e do parlamento. Então, com o tempo, os operários britânicos, olha bem aqui, vamos aumentar aqui, vocês entenderem, bem aqui, ó. Com o tempo, os operários britânicos perceberam que a conquista de direitos passaram também pela conquista de espaço na política e criaram métodos mais organizados para a luta. Por isso que eu expliquei agora há pouco. Por isso que esse movimento cartista foi um movimento mais bem elaborado. Tá? Então nós temos aqui, o que esse movimento vai conquistar? Os cartistas conseguiram a aprovação das leis para reduzir a jornada de trabalho e proibir o trabalho infantil. Ou seja, o trabalho infantil deixa de ser utilizado depois da implantação desta lei aqui, conquista feita pelo movimento cartista. Tá? Apesar de ter perdido sua força em meados do século XIX, o cartismo inspirou outros movimentos,
organizados no final desse século e no começo do século XX. Nesse período, os operários conseguiram a aprovação de leis que melhoraram as condições de trabalho nas fábricas e nas minas britânicas. Então, as mulheres participavam ativamente do movimento catista e também criaram organizações de petições e jornais para lutar pela igualdade de gênero dentro da fábrica, porque existia essa desigualdade de salário aí. O trabalho infantil deixou de ser utilizado. Então nós temos aqui vários pontos importantes que o movimento catista eles conseguiram para a classe trabalhadora nesse período. Certo? Vamos passar aqui. Então nós temos aqui algumas conquistas dos trabalhadores britânicos no século XIX. Em 1833 nós temos a limitação do trabalho das crianças entre 9 a 13 anos e 8 horas de trabalho, porque na realidade eram crianças que trabalhavam a partir dos 5 anos de idade, já estavam trabalhando nas fábricas, então pelo menos eles aumentavam um pouco a idade. Diária, entre 13 e 18 anos, 12 horas diárias. Então, pela idade, eles diminuíam a jornada de trabalho. E em 1834, nós temos a criação do Grand National, com sua história. A gente estava falando sobre os movimentos operários que passam a surgir durante a Revolução Industrial. Então, nós temos aqui as organizações e os movimentos operários britânicos que surgem nesse período. Então nós temos aqui o primeiro movimento vai ser o Trade Unions, que é iniciadas antes da Revolução Industrial. Os trabalhadores participantes dessa organização enviavam petições ao parlamento reivindicando sobretudo o aumento de salário. Então esse passa a ser o primeiro movimento de trabalhadores das fábricas que reivindicavam os seus salários perante o parlamento inglês. Claro que este movimento ele não era ainda muito bem organizado, não tinha um grupo de intelectuais que pudesse organizar direito o movimento para eles chegarem a algum objetivo. Então eles não conseguiram muitos direitos políticos e leis que ampliassem na realidade, os seus direitos dentro da fábrica. Então nós temos aqui um outro movimento nesse período, que é o London Corresponding Society, fundada em 1792. Essa sociedade foi organizada para reivindicar a redução de jornada de trabalho. Então esse movimento, qual era o objetivo maior? Era buscar a diminuição da jornada de trabalho. Lembra que a gente falou agora há pouco que esses trabalhadores não tinham direitos trabalhistas nenhum, e a jornada de trabalho era 18 horas por dia, logo no início desse processo industrial. Então nós temos aqui, eles também reivindicavam a igualdade de expressão, de representação, fins de pensões dadas a classes dirigentes e a diminuição dos impostos, porque além dessa classe de trabalhadores não tinham nenhuma condições favoráveis dentro da fábrica, não tinham salários fixos e ainda tinham que pagar imposto. Então eles reivindicavam, nesse movimento, qual era o objetivo? Reivindicar a diminuição da jornada de trabalho, reivindicavam de fato um líder que representasse eles dentro das ações trabalhistas que estavam surgindo neste período, e eles queriam que diminuísse aí os impostos. Tá? Então nós temos um outro movimento, que é o movimento ludista. Esse movimento ludista foi criado por Ned Ludd, ele que é o pai deste movimento. Não era um movimento, é um movimento que vai buscar mais, vai conseguir almejar o seu objetivo, porém ele não vai ter tanta força porque não era um movimento muito bem organizado ainda. Então esse movimento ele surge durante o século XIX, caracterizou-se pela destruição de máquinas pelos operários revoltados com as péssimas condições de trabalho proporcionadas pela Revolução Industrial. Além de quebrar as máquinas, os ludistas inundavam as minas e queimavam as colheitas, que era uma maneira de pressionar de fato o patronal neste período aí, deste movimento. Então, também eles quebravam as máquinas, não só porque devido às condições precárias que eles se encontravam dentro das fábricas, mas porque devido ao avanço tecnológico, as máquinas começaram a não precisava tanto mais da ajuda humana, então eles estavam perdendo o seu trabalho para essas máquinas. Então isso foi um dos motivos também
para eles quebrarem as máquinas. Vamos lá para o nosso outro movimento, vamos lá, passando aqui. Então nós temos aqui o movimento catista. Esse movimento ele vai dar influência e vai ajudar a vários surgimentos de sindicatos trabalhistas. Se hoje no século XXI nós temos sindicatos que representam os trabalhadores, é porque todos esses movimentos que eu estou citando para vocês lutaram e foram buscar mesmo as leis trabalhistas. É por isso que nós temos leis trabalhistas hoje. A diminuição de jornada de trabalho eles vão conseguir? Vão. De 18 horas começa a diminuir um pouco a jornada de trabalho. E hoje em dia nós temos jornada de trabalho de 8 horas, que é a lei. E alguns estabelecimentos a jornada passa a ser até de 6 horas de trabalho, certo? Vamos aqui. Então o movimento catista foi baseado na Carta do Povo em 1838. Foi organizado por operários que reivindicavam o direito de participar nas eleições do parlamento. Então esse movimento é um movimento muito mais que tem uma classe de intelectuais por trás, muito mais bem planejado, tá? Então a ideia dele, com o tempo, os operários britânicos perceberam, olha lá, vou ampliar para vocês aqui no azulzinho. Com o tempo, os operários britânicos perceberam que a conquista de direitos passava também pela conquista de espaço na política e criaram métodos mais organizados de lutar. Para vocês perceberem a organização do movimento catista, porque eles perceberam que não adiantaria ir para a rua, fazer manifestações, reivindicar, que dessa maneira eles não iam conseguir as leis que eles tinham o objetivo, a diminuição das leis trabalhistas, a diminuição de jornada de trabalho. Eles não iam conseguir esse objetivo se não fosse pelo viés político. Então muitos acabaram reivindicando espaço no cenário político, porque dentro do parlamento eles seriam o porta-voz dessa classe operária dentro da Inglaterra. Por isso que esse movimento ele acaba tendo muito êxito. Vamos lá? Então vamos continuar com a nossa aula aqui. Então nós temos aqui, os cartistas conseguiram a aprovação da lei para reduzir a jornada de trabalho, olha aí, e proibir o trabalho infantil na Grã-Bretanha. Apesar de ter perdido sua força em meados do século XIX, o catismo inspirou outros movimentos organizados no final do século e no começo do século XX. Nesse período, os operários conseguiram a aprovação de leis que melhoraram as condições de trabalho nas fábricas e nas minas britânicas. Ou seja, isso aí são as conquistas do movimento catista, né? Que esse movimento ele vai desaparecer com o tempo, ele acaba ficando enfraquecido, mas ele vai inspirar outros movimentos do mundo afora a buscar também esses direitos trabalhistas que lá na Inglaterra eles conquistaram. E daí nós temos exemplo desses direitos trabalhistas no dia de hoje, com a carteira de trabalho, com assistência médica, com salários dignos, tá? Então aí nós temos um valor fixo de salário. Então todos esses direitos passam a ser inspirados pelo movimento catista e vários outros movimentos que surgiram na Inglaterra. Professor, e como é que está o papel da mulher nesse cenário? Nós temos aqui, as mulheres elas participaram ativamente no movimento catista, viu gente? E também criaram uma organização de petições e jornais para lutar pela igualdade de gênero dentro da fábrica. Então essa luta pela igualdade de gênero dentro da fábrica, igualdade salarial, não é do dia de hoje não, desde o século XX, desde o século XIX, que até os dias de hoje a gente está conquistando. Sumiu aí a luz. Normal. Tá? Então nós temos aqui elas vão conquistar com essa conquista de gêneros o direito ao voto feminino na Grã-Bretanha e no século XX. Com essa conquista, não só dentro da fábrica, a mulher também ela passa a ter direito ao voto dentro da Inglaterra e também participar aí de um discurso dos assuntos políticos, tá? Vamos passar uma slide para a gente concluir. Então nós temos aqui algumas conquistas dos trabalhadores britânicos durante o século XIX. Nós temos aí em 1833 a limitação dos trabalhos das crianças entre 9 e 13 anos. Elas vão trabalhar 8 horas, tá? Diárias. Isso entre 13 e 18 anos, elas passam a trabalhar 12 horas diárias. E
Em 1834, nós temos a criação do Grand National Consolidated, né, Trade Union, que é a primeira central de trabalhadores da Inglaterra, ou seja, é uma espécie de primeiro sindicato dos trabalhadores dentro da Inglaterra, que surge aí. Em 1842, nós temos a proibição do trabalho feminino nas minas. As mulheres, elas não são mais obrigadas a trabalhar nas minas, né? É proibido. Em 1846, a redução de jornada de trabalho para 10 horas diárias. E é claro que nos dias de hoje a gente já diminuiu muito essa jornada de trabalho. Bom, gente, fica aqui, a gente finaliza hoje a nossa aula de História, o nosso módulo 9, o capítulo 1 foi finalizado. E aí nós temos a atividade nesse capítulo 1, que vocês podem estar fazendo, vocês devem resolver essa atividade do capítulo 1, do módulo 9. Eu vou estar disponível para tirar qualquer dúvida de vocês lá na plataforma da UNOI. Vocês podem estar me procurando na plataforma para tirar dúvida, e podem estar mandando também as atividades para mim, só a resolução pela plataforma que eu vou estar lá respondendo para vocês, tá? Nossa próxima aula de História a gente vai trabalhar o capítulo 2, que é a Revolução Francesa e o Império Napoleônico, tá? Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau!